Bom dia com alegria. Nós estamos começando o nosso sábado com a melhor parte. Nós estamos começando falando de Deus. Nós vamos receber hoje. Bom dia, Lúcia Rogéria, Kênia. Bom dia com alegria, Isabela, Patrícia, seu Antônio Machado. Que alegria ter vocês aqui. Flávia, Camila, Ju, querida prima, tudo bem? Ana, minha vizinha. Pessoal, hoje a live vai ser incrível, porque nós vamos falar do livro de Ruth. Quantos ensinamentos que tem dentro desse livro? Quem é Ruth? Ruth é bisavó do rei Davi. Uau, ela mudou a história dela com a mão de Deus e principalmente com a obediência, com a humildade. E eu vou convidar aqui esse casal extraordinário do reino de Deus, doutora Renata Wolff, essa advogada incrível, doutor Alexandre, que é seu esposo, juiz. Gente, eles têm uma sabedoria que vem diretamente do alto. Além deles estudarem muito a Bíblia, de serem excelentes profissionais, eles têm uma disposição de um coração ensinável. Então, bom dia, senhor Elino. Luiz, meu personal tá aqui. Doutora Kátia Volpe, que honra, querida. Eu já vou chamar aqui esse casal, que eles estão prontos. Só um minutinho aqui. As coisas de Deus são muito incríveis, são sobrenaturais. Eu acordei, a Renata... Vou chamar de novo aqui, Deixa eu chamar de novo aqui. Pronto, convidei. Bom dia! Bom dia com alegria, meus Bom amigos dia, minha queridos. amiga querida. Que alegria, doutora Renata, doutora Alexandre. Nós que fizemos lives lá no começo, na verdade não era live, eram os encontros no Teams, que nós somos unidos, conectados pelo Evangelho, Amém. através do Marlon e da Solange. Entrei no grupo de jejum de vocês. Estou hoje no estilo de vida. Tenho uma alegria de dizer, tem um ano que eu estou no estilo de vida de jejum todas as semanas, não importa o lugar que eu esteja. Eu estou de jejum graças ao incentivo e à inspiração de vocês. Então, assim, ter pessoas que a gente se espelha, se inspira, é um privilégio. Muito obrigada por vocês serem esse exemplo para mim de pessoas em Cristo posicionadas com essa caminhada linda. Sejam bem-vindos. A gente que agradece. Bom dia, Ariane. Bom dia a todos que estão aqui na live. Deputado Carlos Gaguin, deputado federal Tocantins, seja bem-vindo. Que alegria ter o senhor aqui. Como você disse, realmente foi, né, Deus que nos uniu aí através da vida da Solange, do Marlon. E de lá para cá a gente tem sempre contribuído de uma maneira muito humilde com o reino de Deus. Parabéns pelo projeto, né, do Bíblia Juntos. Que projeto maravilhoso, né, amor? Isso A gente aí. fala para todo mundo sobre esse projeto. E mais uma vez, é muita alegria aqui estar aqui com você, podendo contribuir e aprender também muito. Obrigado mais uma vez, Eliane, pelo seu convite, que nos honra mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos aqui, à sua disposição. Uau, o Obrigado. pessoal tá já curtindo muito aqui, ó. Minha mãe falou admiração a esse casal. O Cassius, auditor fiscal, tá aqui com a gente também. Deputada Luana Ribeiro, minha amiga. Uau, ó, a doutora Caixa tá aqui com o coração também, ó. Amo esse trio, ai, que delícia. Então, ó, queremos muito ouvir vocês. Tem muita coisa. Ah, o Vônei também, a doutora Caixa falou. Então, já vou... Primeiro, eu queria que vocês dessem uma oração pra gente iniciar essa live aqui, consagrando ela e tudo que vai acontecer aqui hoje. Todas as pessoas estão com a gente. Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado pela disposição física, mental. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para falar a tua palavra. Nós estamos aqui para anunciar o teu reino, Senhor. Porque diz a tua palavra, né? Primeiro buscar o teu reino e a tua justiça, e tudo o mais será acrescentado, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor, esse momento para que nós sejamos cada vez mais, possamos cada vez mais construir o teu reino aqui na terra. Muito obrigado por esse projeto, pela Ariane, pelo Vone e toda a sua família, Senhor.
Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Glória a Deus, que é a nossa Amém. vida. Vamos lá, então, para falar de Ruth. Uau! O Ale vai começar e depois ele passa para mim. Mas antes do Ale começar, eu queria pedir, Ariane, para todas as pessoas que estão aqui na live, para encaminhar o aviãozinho e convidar pelo menos mais 10 pessoas, porque olha, esse é um livro muito, muito transformador. Vocês vão aprender aqui hoje é, ensinamentos, né, valiosos da palavra de Deus através de Ruth. Uau! Então, caminhe o aviãozinho aí para que mais pessoas também possam assistir essa live. É isso aí. Hoje nós vamos mergulhar então no livro de Ruth e aprender um pouco como Deus se revela nos momentos de crise. Uau! Como Deus se revela nos momentos de crise. E o pano de fundo desse livro é um tempo difícil, de fome, de perdas e decisões difíceis. Quando a gente lê já o próprio versículo 1 fala, né? Na época dos juízes houve fome na terra. Se você voltar um versículo antes, no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, fala assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um versículo antes de chegarmos Ruth, já tem esse contexto histórico, o intervalo, porque o livro de Ruth ele foi escrito no período em que sucedeu, né? Josué sucede Moisés, e antes do período em que Deus institui o rei Saul em Israel. Então a gente está falando desse período, esse intervalo de tempo que Israel ele é como que eu posso dizer? Ele é influenciado por reis como Débora, como outros reis desse período. E como disse aqui a palavra, então, nessa época, né, houve muita fome. Por que havia muita fome? Porque era um período difícil, né? Seca, às vezes, também um período em que Deus começa a tratar o povo. Porque como foi lido agora no versículo anterior, era um período em que cada um fazia o que bem desejava, ou seja, não cumpria exatamente o propósito de Deus naquele momento. Israel não cumpria o propósito de Deus. Então, nós vamos falar aqui hoje desse momento em que Ruth, né, com toda a sua família, morava em Belém de Judá e vai para Moabe, sai de Belém e vai para Moabe. Ruth é casada com Emimeleque e também tem dois filhos, que são o Malom e o Quilion. Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Olha que importante, né? Meu Deus é rei, mas é num período em que não havia rei. Então, aparentemente é uma contradição, né? Porque não tinha rei, não tinha uma direção e ainda assim deram um nome de Elimelec. Elimeleque a ele, né? E também significa Malom, é doente, e Quilion é frágil, para expor que naquele momento eles viviam num contexto muito difícil realmente, né? Então, vamos falar aqui nessa manhã que eles saíram o quê? Da casa do pão. Belém é conhecido como a casa do pão. Então ele sai da casa do pão e vai para Moabe. Como foi dito aqui, Moabe sempre teve uma rivalidade com Israel. Então não era uma terra em que os israelitas seriam bem-vindos. O povo de Moabe sempre confrontou com Israel. Então chega toda aquela família numa terra difícil, uma terra diferente, uma terra que cultuava outros deuses, e chega a família de Israel naquele ponto. E o que acontece? O patriarca morre. O patriarca morre. E aí Ruth se vê cuidando dos filhos. Ruth se vê cuidando dos filhos. Então veja que Ruth está num momento de dor, um momento de tristeza, um momento em que tudo parece ruir, porque ela perde os filhos. Desculpa.
ela perde o marido e depois encontra as esposas dos maridos. E logo em seguida, o que que acontece? Morre também os filhos. Então, o livro de Ruth, ele aproveita a situação, né? Deus aproveita a situação para transformar essas dores o quê? Em redenção. Porque lá na frente acontece a redenção. E o que está acontecendo? E o que, que você tem feito hoje com esses momentos difíceis da sua vida? Você tem se preparado para o momento de redenção? Por quê? Se você perceber pelo livro de Ruth, é no tempo difícil que a promessa foi lançada. É no tempo difícil que a promessa foi lançada. Né, Rê? Sim, eu vou contar essa Interessante. história. É muito interessante essa história de Ruth. Eu adoro, né? Então, veja, continue então falando aqui a respeito desse ponto. O Ale estava contando a história do livro de Ruth, e quando a doutora Ariane falou sobre o que falar, né? O livro da Bíblia para a gente falar. E aí eu fui orar, falei pro Ale, falei, gente, eu fiz uma live sobre o livro de Ruth, muita gente não conhecia o livro de Ruth. E como o Ale explicou aqui, foi um tempo muito difícil. Foi um tempo de que um acontecimento ruim atrás do outro. E aí ele contou até a parte onde morreu, primeiro morreu o marido, depois morreu os dois filhos, né? E órfã e Ruth, eu vou seguir daqui até onde ele contou, né? Porque depois que morreu, a Noemi decidiu voltar para Belém, né? Que é a terra da onde ela tinha saído. Como o Ale explicou, elas saíram de Belém e elas se mudaram, né? Para Moabe. E depois que morreu os dois filhos, a Noemi resolveu voltar, morar em Belém. E aí, só que o que aconteceu? As duas choraram. As duas noras choraram. Como que era o nome das duas noras de Ruth? De Noemi? Orfa e Ruth. As duas choraram, porém, uma voltou e a outra falou assim, ó. Olha só. Orfa voltou, mas Ruth se apegou a Noemi. E Ruth disse: Não me inste para que te deixe, e não me obrigue a não te seguir. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. Olha que forte essa frase, gente. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E as duas voltaram para Belém. A Uau. Ruth, olha isso, gente. A história de Ruth. Amor, olha ali, ó, você não tá aparecendo no vídeo da live. O Ale gosta de ficar estudando, então ele fica anotando aqui tudo, mas daí não tá aparecendo aí. A história de Ruth é muito linda, porque ela vai passar, você vai ver no final, as lições que nós vamos passar sobre Ruth. Mas Uau. antes, eu e o Ale, a gente quis contar a história de Ruth para vocês, porque muita gente não conhece a história de Ruth, né? Muita gente, é um livro pequeno da Bíblia, e muita gente não conhece. Então, o que aconteceu? Quando Ruth se viu numa situação difícil junto com Noemi, ela foi trabalhar na terra de Boaz e foi rebuscar espigas, desculpa. E Boaz acabou, nós estamos reduzindo bem a história aqui, mas Boaz acabou vendo graça em Ruth. E como disse a doutora Ariane, Boaz é parente do falecido marido de Noemi. Olha isso. Boaz era parente do falecido marido de Noemi. E Boaz acaba se casando com Ruth. É claro que tem uma longa história aí entre o casamento, né? Antes do casamento, mas Boaz acaba casando com Ruth e Ruth dá à luz a Obed. Ou seja, ela passa de estrangeira para a ancestral real. Uau. Uau! Que Ruth honra, hein? Que torna honra. ancestral de Davi e do próprio Cristo. Quer falar alguma coisa, Ariane? Eu acho isso importante demais, porque quantas vezes que as pessoas já desistem, essa mulher vai ter desistido. A gente às vezes não tem noção do que era isso naquela época. Viúvas era considerado assim, gente, acabou, porque quem que vai cuidar, quem que vai trabalhar? Então, assim, ela estava na pior fase da vida dela, sem o sogro, sem o marido, abandonada à própria sorte, e ela tem uma trajetória linda
de generosidade. Ela ensinou a priorizar os relacionamentos. Uau. Acho que deu uma cortada, né? Voltou, Voltou. voltou. Você parou na generosidade. Da generosidade, da coragem, da ousadia, da humildade. E ela pega isso tudo e transforma a vida dela. Agora vamos ver a outra nora. Onde que foi parar a outra nora que fez o que era normal? Que era, não, fiquei viúva, então minha sogra mandou eu voltar para trás, arrumar um outro marido aqui na minha terra e tentar a sorte. Não sabemos nem o que aconteceu, porque ela não tá mais na história, É verdade. na história bíblica. Então, assim, não sei o que aconteceu dela, se ela logo morreu, se ela arrumou um marido, mas ela virou uma pessoa comum. E Ruth entra na descendência do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Uau! Ela é Olha o que virou a vida dela, eterna. A Ruth está eternizada. Quantas mulheres tem na Bíblia com um livro com o nome dela? O nome dela, Esther, Ruth. E nós temos os 7 livros lá que escrito em grego, que tem Judite. É Nós verdade. temos só 3 livros com o nome de mulheres na Bíblia. Uau! E lá está Ruth, a bisavó de Davi. E vocês estão contando de uma maneira tão linda, que eu estou assim, me deliciando. Eu amo escutar vocês. Quanto conhecimento, quanto Não, sabedoria. aqui eu e o Alexandre, a gente briga para contar a história. Então eu O vou parar, Alexandre, porque eu quero só o escutar. Alexandre falou para mim assim antes da live, Ariane, e pessoal que tá aqui. Ó, eu vou falar do capítulo 1 e você segue contando a história. O homem destrinchou a contar a história. Eu falei, meu, eu vou falar o quê? O que eu vou falar contando tudo a história? Porque realmente, o livro de Ruth é um livro muito gostoso de aprender. Acho que a doutora Aline Estiva falou assim, ó, realmente eu não conhecia a história de Ruth. Porque antes da gente entrar na live, eu falei para Minha prima a sua querida. prima, eu falei assim, Ale, eu quero contar a história de Ruth, porque muita gente não conhece. Ele falou, mas você vai contar a história? Eu falei, vou. Eu quero contar a história. Por quê? Porque muita gente não conhece a história de Ruth e Noemi. Porque não dá para falar de Ruth e não falar de Noemi. E não dá para falar de Noemi e não falar de Ruth. Então, o que a Ruth nos ensinou quando ela falou assim, ó sogra, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que ela ensinou? Ela ensinou, já vou passar para você de novo, que eu sei que você tá louco para falar. Ele fica assim, ó, eu acho que tem que lá marcar 2 horas de live, viu, Ariane? Tem que ser 2 horas de live. 1 hora eu falo, 1 hora ele fala. Olha, Ruth foi uma mulher virtuosa. Isso está em Ruth 3:11. Ruth foi uma mulher humilde. Isso está em Ruth 2, de 1 a 23. Ruth foi uma mulher obediente. Isso está em Ruth 3, de 6 a 13. E por tudo isso, Ruth teve recompensa, né? Então, Ruth foi recompensada pela sua obediência. E muitas vezes nós, nós titubeamos em obedecer a Deus, né? Nós às vezes pensamos assim na nossa mente racional, mas será, né, que eu obedecendo a Deus, Deus vai me honrar? Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus sempre honra aqueles que o honram. Né? E eu também falo que Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos que o preferem. Uau. Então, tem muitos filhos de Deus aqui na terra que preferem estar com Deus, como num sábado como esse. Você que está aqui conosco hoje, que mensagem que você está dando para Deus? Deus, eu prefiro o Senhor. Eu prefiro estar aqui nessa live hoje aprendendo mais da tua palavra do que estar, né, em qualquer outro lugar. E aí eu quero deixar mais alguma palavrinha aqui e vou passar para o Alê. Antes Olha, de falar, igual eu falei, todo mundo querendo falar aqui hoje. Nós eu, estamos numa eu roda de amigos, com outros amigos assistindo, tá uma delícia. Você falando aqui, eu lembrei da pergunta que meu filho fez, de 3 anos, meu caçula. Toda vez que eu chego, eu falo, gente, eu vou pegar a vaga da filha do rei. A vaga da filha do rei tá me esperando. Isso eu aprendi com a Camila Vieira, no livro Plenitude. E aí, eu falo para meus filhos e eles sempre veem eu pegando a vaga. Então, isso está criando uma crença positiva neles. E aí, eles falam, não, mas não vai ter não. Eu falo assim, calma, cuidado com a palavra.
cuidado com a palavra, nós estamos profetizando, aí eu chego lá e pego a vaga. Aí meu caçulinha virou pra mim ontem e falou assim, mamãe, deixa eu falar uma coisa. E eu paro assim, é na porta. A vaga da filha do rei é aquela vaga grande na porta. Aí meu filho virou e falou assim, mamãe, deixa eu falar uma coisa, tem tanta gente aqui, só você que tem a vaga da filha do rei? Aí eu, que eu vou falar agora com uma criança de 3 anos? Meu Deus, eu falei assim, aí eu, filho, não. Todos nós somos filhos de Deus. Todos têm a vaga do filho do rei e a vaga da filha do rei. Só que tem gente que não sabe disso, filho. Então tem gente que não vai lá e pega. E a mamãe vai lá e pega a vaga dela. É isso. Aí, tá. Não sei se expliquei bem, mas você entrou bem nesse assunto. Sim. Deus não tem filhos prediletos. Tem gente que não vai lá e pega. Você podia até me ajudar a explicar. Sobre Até você isso. pode até usar para ele aquele versículo que fala do pedir mal, né? Vocês não recebem porque pedem mal, né? Então, quer dizer, você falou bem, tem gente que não sabe que não toma posse que é filho de Deus, né? Não toma posse, não recebe o Senhor, porque a Bíblia diz, Ariane, que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, que todos são criaturas, mas aqueles que recebem Jesus no seu coração é que é filho, tá? E também os olhos bons, né? Porque quando você fala que pega, no caso é um acesso. O que permite o acesso? É você enxergar que há um acesso. Então, nós somos filhos de Deus, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente vive imitando a Cristo? A gente conhece a palavra para imitar a Cristo? A gente conhece a palavra para enxergar o acesso a Deus? Porque se você não conhece e tem o acesso, como que você vai perceber esse acesso? Que é o que você está falando. Você começa a declarar. Muitas pessoas que declaram sua fé em Jesus Cristo, elas não têm esse acesso por quê? Não porque Jesus fechou a porta. É porque ela não enxerga que a porta está aberta. E não toma posse, né? E às vezes, nossa, acontece com a gente também, né? Porque essa história da vaga, Ariane, ela é uma pequena, como que eu posso dizer? Porção. Mas todas as bênçãos que Deus tem para nós na Bíblia, elas têm que ser acessadas dessa mesma maneira que você fala sobre a vaga. Então, por exemplo, Deus nos promete uma vida abundante. Mas por que que tem um monte de gente que não está vivendo, né, amor? Uma vida abundante? Porque não recebe, não acessa isso, não crê. Porque também tem uma coisa que eu sempre falo em toda live. Qual parte da Bíblia que funciona para você? É aquela que você crê. Então, muita gente, tem muitos cristãos de joelho no chão, mas sofrendo uma escassez, sofrendo uma dificuldade financeira, sofrendo uma falta de paz no lar, um relacionamento abundante. Por quê? Porque, na verdade, nem acredita naquilo que está lendo, nem acredita naquilo que o Senhor Deus prometeu para cada um de nós. Então, quando você crê e você toma posse disso e pede, né? Porque a Bíblia disse: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abrirá. Então, às vezes, a pessoa fica lá só assim, ó. Eu já escutei muito cristão falando assim: ah, mas Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que você precisa. Mas ele também quer que você peça e encontre nele esse lugar. Uau. E Entendeu? esse livro ele explica muito isso, né? Porque assim, se mesmo em Moab era um lugar, como eu disse no início, não era um lugar receptivo para os israelitas. Mesmo assim, Elimeleque decidiu levar sua família para lá para fugir o quê? Da fome. Mas era o quê? Uma circunstância difícil. Ele pensou, tomou uma decisão difícil de mudar geograficamente para encontrar uma vida diferente. Mas Deus tinha planos. Mesmo ele tomando uma decisão equivocada, fugindo da fome, porque fugindo da fome, em tese, fugindo da circunstância difícil, ele não está confiando em Deus. Ele não confiava em Deus. Então, o fim de Elimeleque também não é o fim da história. Porque continuou. Sim. A Ruth continuou com a descendência, né? E a dor de Noemi seria o palco da fidelidade de Deus. Uau. A dor
de Noemi foi o palco da fidelidade de Deus. Precisou acontecer, essa sucessão de acontecimentos para falar: meu filho, se você tivesse confiado em mim lá atrás, você não precisaria ter mudado. A circunstância está difícil, mas você olhava para mim, você confiava na porta, no acesso, porque a palavra de Deus fala que quando eu sou fraco, eu sou forte. Então a realidade é que eu sou fraco, mas para os olhos de Deus eu sou forte. Então, ele pode ter saído de Belém, mas Deus não saiu do controle. A Uau! família saiu de Belém, mas Deus não saiu do controle. Eu quero dar bom dia aqui para nossa amiga Thelma, irmã em Cristo. A Thelma é uma promotora de justiça, viu, Ariane? Aí, ó, se precisar de um trio Bom aí, já tem uma dia, seja promotora, um juiz bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda, doutora doutora Thelma. Thelma, e ela é bem participativa lá, ó, porque o céu é o céu do Senhor, e a terra Deus deu aos homens para governar. Sabe o que me vinha à cabeça agora? À mente e ao coração, enquanto o Alê falava sobre a história de Noemi, que muitos que leem o livro de Noemi, eles podem dizer assim: que mulher azarada! Meu Deus do céu! Olha, ela passou por uma terra onde teve fome, ela perdeu o marido, ela perdeu os dois filhos. Meu Deus do céu, teve uma parte também no livro de Ruth que ela fala assim: não me chamo mais Noemi, mas me chamo Mara, porque amarga eu sou hoje. Mas olha, você que está aqui hoje, sempre Deus nos dá duas oportunidades para nós olharmos para o problema e murmurarmos, e para nós olharmos para o problema como bênção, como ponte, como propósito. Então você pode olhar para Noemi como uma mulher forte, como uma mulher humilde, obediente, que Deus viu graça aos olhos dela, que colocou duas noras para ela, que depois se tornaram como se fossem filhas. Ruth não abandonou ela. Ela teve dois filhos, mas Ruth não abandonou. Ruth deu um neto para ela, que, como nós falamos aqui, estava na descendência do rei Jesus. Deus deu, ela foi neta de Obed. E aí eu quero passar para vocês algumas ações de Ruth que nós devemos ter nas nossas vidas. E você que está aqui nessa live hoje, e está com papel e caneta na mão, eu queria que você anotasse, porque isso fez toda a diferença para mim. Olha, as ações de Ruth que nós devemos ter também, seja você homem ou mulher que está aqui na live. Não devemos assumir compromissos rapidamente. Devemos pensar antes de assumir compromissos. Esperar para compreender as implicações de qualquer compromisso que formos assumir com os outros. Quais são as implicações desses As compromissos? consequências, né? As consequências. Avaliar muito antes de tomar a decisão, né? Os prós, os contras, façam relações. Outro ensinamento, praticar a O lealdade. hino da lealdade está aqui, né? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Aonde você 16. for, eu vou. É. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é meu povo. Quem quer estudar a fidelidade, estuda Ruth, capítulo 1, Vere- a partir do versículo 16. 16 até o 20. Isso. Aquela forte frase que eu falei no início. Então, praticar a lealdade. Outro ponto, não abandonar um compromisso assumido com um amigo. Assumir um amigo, Esse é um um compromisso. compromisso com um amigo, não abandone. Outro, aprender a servir. Por quê? Porque Ruth foi serva. Ela serviu a sogra. O outro, crer que Deus honra quem está disposto a servir. Então, eu falei sobre honra, né? Eu falei sobre honra. Então, a gente tem que crer que Deus honra aquele que está disposto a servir. Outro ponto, pratique a hospitalidade com estranhos. Porque nós somos muito bons para praticar a hospitalidade com quem a gente conhece, com os nossos amigos, mas e com os estranhos? Porque Boaz praticou a hospitalidade com Ruth. Boaz não conhecia Ruth. E ele foi bom para ela. Ele passou a conhecer depois, né? Se Exatamente. você pegar o livro lá, quem que é aquela moça lá que tá Tá aí, pegando as né? espigas lá.
Ele primeiro ele serviu para depois obter informações, para melhorar depois o estado de servidão, né? Não é? É. O outro, obedeça à autoridade legítima. Então, pode ser, a autoridade pode ser o seu patrão, a autoridade pode ser o seu líder religioso, o seu Seu padre, marido. o seu pastor. A autoridade é dentro da sua casa, o seu marido. A autoridade, existem várias autoridades. Presidente da República, a gente tem que respeitar. Você pode não concordar com as decisões, mas é autoridade. É autoridade instituída por Deus. Autoridade no mundo jurídico. Obedeça à autoridade legítima. E o último ponto. Creia que Deus abençoará a obediência de maneiras que lhe são muito inesperadas, né? Porque Ruth, ela obedeceu sem saber o que seria da vida dela depois, né? E aí ela teve de volta o marido, ela continuou com a sogra, ela teve um filho, ela entrou para a genealogia de Jesus e ela se tornou rica, porque Boaz era muito rico. Virou tudo, glória a Deus. Que bênção. E é muito séria essa questão aí que você falou sobre autoridade, Renata. Doutora Renata, sabe por quê? Sobre rebeldia. Quando que o inimigo entra na vida nossa, na vida de todos? Através de uma brecha. Brecha do pecado e a rebeldia é uma isca terrível do inimigo. Por isso que os jovens são muito tentados, porque a juventude, a adolescência, eles querem experimentar algo novo e acaba juntando em grupos e acabam acessando um perigo que é a rebeldia, a revolta. Então, toda vez que eu crio uma revolta dentro de mim, eu vou gerando o quê? Uma mágoa e uma brecha. Então, se eu revoltar contra o meu chefe, se eu revoltar contra uma autoridade, ei, ela veio antes de você. Essa autoridade está lá e ela tem que ser respeitada. Você não precisa gostar. Eu ia falar isso. Não Você, precisa você não precisa gostar, gostar, não precisa nem você aprovar às precisa vezes. só Mas você obedecer e só. respeitar. Uau! E Porque aí tem uma assim, promessa para honra, para quem sabe honrar. É isso. porque enquanto Noemi via tragédia, né? E era realmente, né, se você ela olhando ao redor dela, era só desgraça, só tragédia. Mas aí, o que que aconteceu? Ela percebeu depois, né? Ela nem tomou esse conhecimento, mas nós lendo o livro, percebemos que ela enxergava a tragédia, mas tinha um propósito, que era fazer parte da linhagem de Jesus. Olha isso. Ela tinha um propósito. Por quê? Tinha que acontecer tudo isso para que ela pudesse conhecer quem? Boaz. Então, olha isso que o Ale tá falando. O Ale vai falando e vai vir nos insights. Eu tenho que falar aqui para vocês. Se você está aqui nessa live hoje, está passando por uma dificuldade, um luto, uma perda, um rompimento, um divórcio, um filho nas drogas, uma ansiedade, uma depressão, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Por quê? Porque existe um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Então, de repente, ali na frente está a sua vitória. Ali na frente está a sua bênção. Mas você tem que parar de murmurar e olhar para o alto, que é de lá que vem o teu socorro, né? Existe até um salmo, né, que fala: eu elevo os meus olhos para o alto, que é de lá que vem o meu socorro. E também, né, a lealdade de Ruth foi o começo da restauração de uma família e de uma nação. Porque se você olhar aqui depois desse trecho que Ruth fala, porque a Noemi falava assim: não, filhas, vocês não precisam me acompanhar. E uma realmente não acompanhou, mas Ruth tomou uma decisão e falou, manteve a aliança que ela tinha já com Noemi. E aí a Noemi fala assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida, ou seja, ela ela foi influenciada a tomar uma decisão. Falei, não, ela vai seguir comigo então. Ela vai seguir, ela mudou a ideia original e ela fala assim, acompanhando, não insistiu mais. E o que ela fez? Ela se levantou e retornaram para Belém. Então, não basta você só ter a consciência, não basta você mudar de opinião, não basta você mudar a tua mentalidade se você não se levantar e partir para Belém. Uau!
Não Uau! basta, não Peguei! Peguei essa! basta, não basta. Por quê? Você não pode pensar que tudo acabou. Você não pode pensar que tudo acabou. Por quê? Porque é mais um meio. O que você pensa que acabou é mais um meio para Deus realizar na tua vida. Amém. Que lindo! Olha, e olha o que a Thelma colocou aqui enquanto você e a Ariane e eu falávamos sobre autoridade e obediência. Ela disse assim, ó, mas só uma questão, só mais uma questão. A obediência à autoridade, ela colocou em letras garrafais aqui, a autoridade, deveria estar na palavra, pois Daniel, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, que subiu. Mas só uma questão. A obediência à autoridade deveria estar na palavra, pois Daniel respeitou a autoridade, mas não obedeceu, porque ele era contra Deus. Então, quer dizer, não basta só você respeitar a autoridade. Você tem que obedecer. Obedecer. Obrigado, Thelma, pela contribuição aqui. Aí eu fico pensando, por que que tem pessoas que estão vendo o lado negativo das coisas? Por que que tem uma série, a maioria das pessoas está do lado da murmuração, do negativismo, e outras conseguiram sair É disso isso. e começaram a ser gratos. Vamos lá, ambiente. Se eu tô nesse lugar de murmuração, de reclamação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar meu ambiente. Sair de perto das pessoas tóxicas, das pessoas que reclamam, porque elas estão me lembrando o tempo todo que eu tenho que murmurar. E ir pro lado de pessoas gratas, pessoas que veem o positivismo. Então, a primeira coisa, eu vou ter que sair do meu ambiente. Segunda coisa, eu vou ter que mudar o que eu estou vendo, ouvindo. Então, eu estou vendo manchete de crise, de destruição, de confusão. Eu vou ter que mudar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Ah, é só notícia, tragédia. Então, eu tenho que mudar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Me ajuda a lembrar o que mais? Ambiente, o que eu vejo, o que eu escuto, Que eu o que eu leio. leio. Então, eu vou começar a fazer o quê? Ler a Bíblia. É isso. Se nós estamos fazendo aqui, ler a Bíblia todos os dias. Por quê? E aconteceu comigo. Eu terminei de ler a Bíblia inteira, gastei 1 ano e 3 meses, ano passado, e eu falei assim: não, agora eu vou ler a Bíblia de outra maneira. E comecei a não ler todos os dias. Minha frequência mudou. E agora eu vou ler a Bíblia inteira de novo, pela segunda vez, a 365. Por que a 365? Gente, ela tem uma meta. É muito sério isso. Quando eu vejo a meta, eu não tô. Antes eu tava assim, o Léo, solto. Eu leio aqui, eu leio aqui. Agora eu coloquei uma meta, que eu tenho todos os dias que cumprir, e eu vou ter que de novo terminar a Bíblia inteira. Eu falei assim, meu Deus, então eu tenho um objetivo claro e eu tenho a ferramenta para chegar lá. Então eu, Ariane, estou lendo. E a minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe também decidiu que vai ler de novo a Bíblia inteira, a 365, para saber que a gente tem que fazer um check do que a gente leu no dia. E aí eu mudo a minha frequência, porque eu já começo o dia lendo a palavra. Então eu já não estou mais acessando notícias ruins, eu estou lendo a palavra, que me enche de esperança. Eu mudo o algoritmo da minha mente, o algoritmo espiritual meu está mudando. Em vez de ficar aí no mundo, na confusão do mundo, eu estou no reino de Deus. O que mais, Renata, que nós temos que fazer, doutora? Além disso que eu falei. Não me chama de doutora, não, que eu fico até. Pode Só me. tem doutor. É o seguinte, Só só tem tem doutor aqui. doutor A doutora aqui. Alexandre, juiz, a doutora Renata, E a doutora gerente. Ariane. Ô, gente, olha, Nós antes da somos gente tudo amigos, prosseguir, estamos entre amigos. eu quero dar bom dia aqui, Ariane. Quanta gente, quantos amigos bacana aqui nessa live hoje, ó. A Evânia, o Daniel, né, amor? Amigo lá de São Amigo, Paulo. Daniel. Abraço, Um Daniel. abraço, Daniel, para você, para Débora, a Elizabeth. E sabe, Ariane, olha quantas coisas a gente vai falando que íamos falar só sobre o livro de Ruth, capítulo 1. O Alexandre só ia falar sobre o capítulo 1, né? Olha o que nós já estamos aqui, Só no né? capítulo 1. E olha só o que nós já temos aqui. E o que eu ia falar, meu Deus? Sobre parar de murmurar. Vamos lá, parar de Ah, não, eu tava falando murmurar. da Bíblia. E aí veio o Espírito Santo e falou assim pra mim, ó. Tem gente aqui na live que vai falar assim, ó. Ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Ah, mas a Bíblia é um livro muito grosso. Ah, mas a Bíblia é isso, mas eu leio a Bíblia e dá sono. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando pra mim assim, quando eu pego a Bíblia pra ler, dá sono.
Então eu quero explicar uma coisa para você nessa manhã. Nós somos um espírito que temos uma alma e moramos num corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então o que que eu tenho para falar para vocês? Se você não pegar esse corpo teu e não jogar ele no lugar que ele precisa estar e falar aqui, ó, tá aqui, corpo, tua Bíblia, senta aqui e leia, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, mesmo que dê sono, mesmo que nos... Por quê? Porque tudo na vida é um hábito. Então, se você que está aqui hoje não teve ainda esse hábito, vai ser ruim mesmo. É a mesma coisa de você que é sedentário, começar a fazer atividade física. Não vai ser bom no começo, mas depois você vai falar, puxa, que bom. E assim é com a palavra de Deus. Então, eu te desafio aqui a ler a Bíblia também, como a Ariane falou aqui. Leia a Bíblia com, com um cronograma, sabe? Olha, hoje eu vou ler isso, isso, isso. Porque se você deixar por conta, você não vai ler. Se você deixar então, é isso. Pega um cronograma e comece a ler a Bíblia, porque a sua vida vai ser transformada por aquele que te formou no ventre da sua mãe. Porque é só ele que pode fazer isso. Então, a Bíblia, olha a Ariane falando da mente. E eu tive vontade de falar isso, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. E muita gente está do outro lado falando assim, para você é fácil ler a Bíblia. Achando que eu e a doutora Ariane, a gente leu a Bíblia desde que nasceu. E não é assim não, tá? E não é assim E não. doutora Ariane, o que acontece se um corpo não se alimenta fisicamente? Morre. Morre, Desnutrição, morte. exatamente. Assim E acontece. qual que é a necessidade quando a gente se alimenta? A necessidade é alimentar o corpo, para que ele não morra. Espiritualmente é a mesma fórmula. Se você não alimenta o seu espírito, o que, que vai acontecer com ele? Tá morto. Morre. É, Seco. na verdade, o espírito, na verdade, ele não morre, né? Mas ele pode chegar ao fim. O que, que é o fim? É a morte espiritual. É o Ritual. afastamento de É. Deus. Então, quando. Frieza Exatamente. espiritual. Quando Quantos isso aqui, Morre. desculpa esse nome, frieza espiritual? Quando É. acontece isso, significa, ou quando está acontecendo isso na tua vida, você fala, muita gente eu ouço dizendo, falar, mas eu não tenho intimidade com Deus. Mas você está procurando essa intimidade? É uma necessidade sua preencher essa necessidade? Porque a pessoa, ela, às vezes, a rotina, o dia a dia, o corre-corre, impede de acessarmos o nosso alimento espiritual. E isso é tão importante quanto, ou é mais importante que alimentarmos o alimento físico, né? Olha lá, ó, seu Aurelino. Bom Eu dia, seu sou. Aurelino. Sogro da Ariane. Olha o que ele escreveu. Que bonito. O ano passado eu li a Bíblia Ave Maria de capa a capa. E esse ano eu estou lendo a 365. Está sendo uma experiência maravilhosa, olha. Então aqui já temos o sogro da Ariane dando testemunho da diferença que aconteceu, né? A experiência maravilhosa que ele está tendo com o autor da vida, né? Obrigada Uau. pela participação, seu Aurelino. E aqui, voltando para o livro, né? É importante falar que quando Ruth declara para Noemi, né? O teu Deus será o meu Deus. Ruth, ela não foi atrás de um destino ao seguir, ao acompanhar Noemi. Ela foi atrás de um Deus que ela não tinha. E também a fidelidade dela naquele tempo de crise foi o quê? Foi a semente da colheita futura. Então, você que está passando por um tempo de crise na sua vida, em qualquer área, esse é um terreno fértil para receber uma semente para um tempo vindouro, um tempo de colheita diferente. Mas você precisa, primeiro, ter uma informação. Segundo, levantar. Você precisa ir a Belém. Você precisa se movimentar. Senão não vai acontecer nada na tua vida. Deus não vai estalar os seus dedinhos lá do céu e as coisas acontecerem na tua vida. É isso. Precisamos de ação, né? Mas era isso que eu penso que a gente tinha para compartilhar, né? Sobre o livro de Ruth. Muito, um livro que eu não canso, né? De, de ler e de aprender, né? Ruth foi uma mulher virtuosa, foi humilde. Então, você que está aqui, busque em Deus essas mesmas características, né? Essas mesmas o fruto do Espírito, né? Porque Ruth nada mais teve do que o fruto do Espírito, né? Sobre a vida dela, né? Eu acho que é isso, Ariane.
o que nós tínhamos para falar sobre o livro de Ruth hoje, nessa manhã. Mais uma Uau! vez, agradecendo pelo convite, né? Muito obrigado por terem vindo aqui transbordar nas nossas vidas, trazer tanto conhecimento com leveza, com graça, com alegria. E, nossa, eu já quero mais lives com vocês. É muito conteúdo, é muita informação. Vamos ver se a gente consegue mês que vem uma outra data de vocês aí. Vocês estão cheios de trabalho, que eu estou sabendo. Amém. Então, e esse livro inspirou, ele deixa em nós, eu acho que ele renova a nossa fé na esperança em dias melhores, em esperança na nossa caminhada concreta, diária. E a gente vê que tem sim uma fórmula de acessar o coração de Tem. Deus. Então, eu vejo em vocês essa constância, gente, é muito importante essa constância. Eu vejo em vocês a constância no grupo de jejum, a constância nas lives da lei do reconhecimento, uma constância em ajudar o próximo. Vocês têm uma sede de que as pessoas experimentem o que vocês estão vivendo. E eu comecei a experimentar, que é o jejum. Então, que alegria ver vocês transbordando. Porque tem pessoas que experimentam e ficam quietas, ficam num canto. Eu já arrumei a minha. Aqui, todo mundo falando que live incrível, doutora Luana, a deputada Luana Ribeiro, minha amiga querida. Ó, minha amiga, eu já uso a palavra aí, ó, já toma posse da sua candidatura agora, próxima. A deputada Luana Ribeiro já está em pré-campanha. Ah, vamos orar por ela, né? Vamos orar, sim. E quanta coisa tem para a gente viver dentro da palavra. A palavra, ela se renova a cada leitura. Quando vocês falaram do sono para ler, eu me coloco dentro disso. É um torpor. É um torpor que tomava conta de mim quando eu começava a ler a Bíblia. Eu até brincava com gente que tinha insônia. Gente, se a pessoa que tem insônia, é só ler a Bíblia. Porque ela vai dormir, ela vai apagar, puf! Olha que pecado que eu falava. Então, e aí eu descobri que tem um tipo de demônio que ele realmente causa um torpor, um sono, para você não acessar a palavra. E quando, Renato, você falou assim, para se posicionar no seu corpo, bota o seu corpo lá e fala, você vai ler a Bíblia, corpo, porque eu sou É a isso. alma, que é a razão e emoção, e eu sou o espírito que está governando aqui nesse momento. Então, igual eu tive que colocar o meu corpo para fazer atividade física 3 anos, eu era sedentária e tinha mil histórias, mil desculpas, e eu peguei o meu corpo assim, corpo, você cansado, você querendo ou não, eu vou botar você lá. E você vai ficar de frente, e eu precisei do quê? Do personal, porque não tinha como esse corpo fazer É atividade física isso. É sozinha. Não isso. Aí tinha você jeito. vai buscando em Deus os meios para que você fique, para que você persevere. É isso aí. E aí, fui lá e o personal chegava lá em casa e disse, não acredito que esse personal chegou. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que Ele movimentar o corpo. Não vai ter. não falta, né? Ele não Não falta. falta. Deu ruim, eu vou ter que ir lá. E aí, meu filho era pequenininho, tinha 8 meses. Aí ele ficava lá, não tinha babá, e o menino agitando, e o personal pegava e sacudia o menino pra mim, pra ver se vai. Então, assim, eu tinha que botar o corpo pra aumentar. Não tinha menino, não tinha preguiça pra dar desculpa. Então, bota o seu corpo pra ler a Bíblia. Quantas pessoas aqui? A minha amiga Denise Valevich, que delícia você aqui. Oi, Vou te ver semana que Dê. vem. Tô com saudades. Eliana Zelmer, uau. Gente, é isso. Você vai botar o seu corpo para ler a Bíblia. Eu adorei a Renata. A Renata botou para governar. Olha aqui, ó, o Espírito manda na alma que vai mandar nesse É, corpo. Você vai deixar o seu corpo acabar com tudo que Deus tem para você? Gente, Deus tem algo gigante na sua vida e você vai deixar o seu corpo tomar conta disso, na preguiça, na procrastinação? Não, nós não vamos nos sabotar. é Nós vamos isso. lá e vamos ler a Bíblia, porque a hora que você lê a Bíblia. Olha aqui, a Deise lembrou de uma coisa: multidão de conselheiros. Então, se você quer sair de onde você tá, a gente falou de. Vamos lá, eu tô murmurando e eu quero parar de murmurar. Eu tô na escassez e eu quero ir para abundância. Além de Ambiência. mudar o Muda ambiente, ambiente. eu vou ter que, além de mudar o ambiente, além de mudar o que eu tô vendo, escutando, eu vou ter que escolher conselheiros. Você tem conselheiros em todas as áreas da sua vida? Caraca, quando eu tive que fazer atividade física, eu precisei de um Personal. personal. Quando eu precisei fazer jejum, eu precisei da doutora Renata e doutora Alexandre para me ensinar a fazer jejum. E nós vamos deixar aqui hoje o link
O grupo do jejum. no grupo do jejum, e vou colocar no Instagram e no grupo da Bíblia, o grupo do jejum. Nós vamos colocar também a pregação do pastor Luciano Subirá, que é um Sobre o jejum. expert em jejum. Vamos deixar aqui, por quê? Porque tem gente que não acessou o que Deus tem para eles, porque tem tipos de demônios que só saem com oração e jejum. Às vezes tem alguma coisa na sua vida que você não resolveu porque você não jejuou ainda. Quais capítulos de Ruth que foi citado? Não consegui anotar. Foi o livro todo que nós falamos. Foi o livro Nós todo. passeamos pelo livro Foi o todo. livro todo. Mais, Mas eu vou mais do citar. início, né? Deixa eu só ler o que o Márcio falou aqui, ó. Márcio Rezende, 77. Obrigado Meu padrinho pela de explanação. casamento. Meu padrinho Ah de casamento. Olha lá, ó. Obrigado pela explanação dessa história, pois eu já havia lido, mas agora consegui entender melhor e também receber esses pontos que devemos levar para a nossa vida. Amém. Vocês são generosos. A Lari Berco escreveu. Amém. Minha amiga Larissa Amém. Moreira. Ah lá. Eu quero aproveitar que os Black Bets estão aqui. Larissa Moreira, Ricardo Moreira, Pedro Correia, tá aqui também, amigo Black Belt do Mato Grosso, a Denise Vagevich, quantos amigos estão aqui juntos? Hoje eu recebi uma mensagem linda da Lia, que é cunhada do Paulo e da Camila Vieira. A Lia, eu conheci ela em Portugal, ela é franqueada da Febracis de São Luís, e ela falou assim pra mim: Ariane, Deus estava sussurrando no meu ouvido, o Espírito Santo sussurrar no meu ouvido, leia a Bíblia. Seu marido já leu a Bíblia, que é o irmão do Paulo, leia a Bíblia. E ela falou assim que não lia a Bíblia inteira, lia pedaço, não lia a Bíblia inteira. E a Lia falou assim: Ariane, eu estou há 30 dias, mandou um WhatsApp para mim hoje durante a live. Ariane, eu estou há 30 dias de terminar minha Bíblia inteira, de capa a capa. A Lia já comprou mais de 200 Bíblias, virou uma distribuidora de Bíblias. E eu acho que vou ter que fazer uma live com a Lia também para ela contar essas histórias aqui. Uau. E ela falou assim: Ariane, obrigada por ter sido um instrumento de colocar essa Bíblia na minha mão. Então, eu amo ouvir essas histórias porque são combustíveis. Isso não é sobre mim, mas isso é sobre a missão que Deus confiou em mim, que eu tenho que cumprir. Então, assim, são combustível para minha jornada. Uau, eu jogo uma ideia, eu não joguei nem a Bíblia, eu não dei nem a Bíblia para ali. Ela que foi lá e teve a atitude de entrar no site e comprar. E aí ela compra 200 Bíblias. E aí ela disse que já estava precisando ler a Bíblia, mas não tinha achado o meio. Então, que incrível a jornada quando a gente está em união. Nós estamos aqui hoje em união. Eu, doutor Renato, doutor Alexandre, em união em Cristo. Nós que somos amigos em Cristo, que temos essa sinergia dessa frequência. E estamos aqui com vários outros amigos conectados no mesmo propósito. E nós vamos mudar esse mundo, nós vamos aumentar o reino. Amém. Amém. Eu Através da creio. nossa Ó, presença. A Luana que é tua, a Luana A que é tua. deputada, Luana A Ribeiro. Luana escreveu assim, ó. Ontem eu estava falando sobre dormir nessas horas, mas temos que resistir. Eu tento assistir o The Chosen e eu sempre durmo, mas eu vou romper. Amém. É isso, Luana, é isso. Pega o teu corpo e fala: corpo, vai pro chão orar. Corpo, vai ler Bíblia. Por quê? Porque a gente não faz só o que a gente gosta. Porque se a gente fizer só o que a gente gosta, nós vamos colher talvez coisas que a gente não queira, coisas que a gente não goste, né? Então se Deus deixou a palavra dele aqui para nós temos que intencionalmente ler a Bíblia. Durante o dia, às vezes eu falo pro Alê assim, na hora do almoço, alguma coisa, eu falo: amor, vamos ali pro quarto ajoelhar e orar, né? E aí eu chamo a Duda, chamo o Daniel, e às vezes eles ficam na cama, às vezes eu falo: não, vamos ajoelhar no chão, vamos ajoelhar em cima da cama, não, eu falo para as crianças. Desce todo mundo pro chão. Por quê? Porque temos que implantar esse hábito, né? A Evânia lá, a Evânia, ela é fruto, ela é discípula sua, viu? Ela tá no nosso grupo do jejum, ela não falta do grupo do jejum, né, Ale? Ela Ela veio escreveu. do Pianha, do Ricardo Pianha, meu Ah coach, lá, num grupo que eu faço parte, do Getsemane, e aí ela foi e migrou pro de jejum. Então, por isso nós vamos jogar uma isca de novo hoje. Por isso que hoje nós vamos colocar de novo o link lá no do grupo do jejum. jejum pra gente pescar mais. E tem coisas que na sua vida que vão acontecer no jejum. Depois nós achamos que tem que fazer uma live sobre jejum específico. Por Vamos. quê? Porque a minha irmã vendeu a casa dela no jejum. Eu tava falando isso ontem pra minha prima, pra Juliana, aqui em casa. O meu irmão vendeu um apartamento de 2 anos no jejum. Eu resolvi grandes problemas meus no jejum.
A expansão que acontece eu estou nesse momento há 36 horas de jejum, porque Deus me pediu que eu fizesse as lives. Eu mudei meu jejum de segunda para sexta-feira para que eu entrasse numa frequência para fazer as lives de obediência. Então eu começo na quinta-feira à noite e eu vou até depois da live. Eu já entrei aqui suando, já suei gotas aqui de hipoglicemia, já passou, olha aí, ó, passa, já Quando venci a começa a falar da hipoglicemia. palavra, passa. Foi, eu entrei na live hoje, eu fui acordada 12 minutos antes da live. Eu acordei 6 horas, distribuí os convites para todo mundo, conversei com meu marido, com meu filho, abençoei eles, eles foram para a fazenda trabalhar. E eu falei assim, essa cama tá me chamando. Tentação. Deitei na cama, não coloquei despertador, puf, dormi. Aí acordei 12 minutos para as 9 horas, perdi uma reunião que eu tinha da empresa. Meu marido estava me esperando na reunião, eu perdi a reunião do Nelore Fazendão. E Deus não deixou eu perder a live, porque Ele quer me ver movimentando, servindo sobre a palavra. E aí eu acordo no desespero, mas eu consegui pôr o meu corpo aqui na frente, suando, suando, suando. E eu comecei falando a palavra, acabou fome, acabou a hipoglicemia, eu estou Olha, eu tenho um feliz. testemunho sobre o jejum. Ah, Você que então conta, que eu amo escutar. você que está aí e tá falando, mas o que é esse povo aí que tá falando de jejum e tal? Eu e o Alexandre, a gente resolveu fazer o jejum de Esther. Que o jejum de Esther é um jejum que você fica 3 dias na água. Só na água. Você não esquenta, Uau! né, amor? E Uau! aí, nós fizemos esse jejum. O ano passado nós fizemos 2 vezes, mas no início do ano nós fizemos. A gente tinha se mudado para a cidade de Campinas e a gente estava precisando de uma pessoa para nos ajudar em casa. Mas a gente não colocou isso no jejum. Era só uma necessidade nossa. E aí nós fizemos. No primeiro dia foi tudo bem. No segundo dia, o Alexandre falou para mim assim: Olha, eu tô até sonhando com café da manhã. Eu tô sonhando com ovo, com café da manhã. E eu vou parar esse jejum aí. Eu vou fazer só um dia e não vou continuar. Aí eu falei para ele: Amor, vamos fazer o seguinte. Tava tendo turno de oração na igreja. Se arruma e nós vamos para a igreja, nós vamos lá orar. Aí nós saímos de casa e fomos orar. Aí eu vi o Alexandre lá de joelho, acho que ficou, sei lá, eu não sei quanto tempo que ele ficou lá de joelho. Saímos da oração, chegamos em casa, o Alexandre falou, ó, aguento mais uns 2, 3 dias, de tão forte que ele ficou se alimentando da palavra. E nós concluímos os 3 dias do jejum de Esther. Então, assim, foi algo E que assim aconteceu. encontramos a mensalista, né? Aí acabou o nosso jejum, É, aconteceram várias é, coisas, né? é que você falou da Muitas mensalista, bênçãos, né? mas uma das bênçãos foi que a nossa querida, hoje nossa amiga, nossa irmã em Cristo, Dona Edna, ela apareceu lá em casa, bateu na porta de casa e o Alexandre falou: Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu vi graça aos olhos dessa mulher quando ela chegou em casa. E ela teve um propósito lá em casa para nós, né? Ela orava com a gente, ela intercedia por nós. Então, assim, coisas lá no reino espiritual que às vezes você nem sabe que você receberia ou não, né? Eu recebi também, eu lembro que depois desses 3 dias de jejum, eu recebi um valor de honorário que estava parado na mão do cliente. Se o cliente quisesse me pagar, ele me pagava. Se não quisesse, eu nem lembrava mais desse honorário. Ele me ligou e falou: Doutora, faz uns 6 meses que esse dinheiro está na minha conta e eu preciso pagar a tua parte. Falei: Ah, é? Interessante. E ele pegou e me deu, e o Espírito Santo falou: Foi eu que incomodei para sair da mão e vir para a sua. Então, assim, coisas grandiosas Deus faz, mas você precisa dar o teu passo. Mas tem gente Amém. falando assim, é difícil arrumar uma pessoa para me ajudar aqui em casa. Não, eu não acho ninguém, porque é difícil de arrumar gente. Esse era Só o tem discurso gente também. ruim. É. Olha a narrativa. É. Esse era o discurso E quando tem eu pedi gente que informação. tá de joelho, de jejum para arrumar colaborador. Olha a diferença do seu posicionamento no reino. Você vai se posicionar murmurando: Ei, nesse deserto aqui não tem carne. Me tirou do Egito. Ou você vai lá e vai falar: Olha aí, pô de joelho. Gente, e esse negócio de jejum, agora aconteceu comigo, eu acho que eu sou sintonia. Esse tempo eu dormi mais ou menos 1h30 antes da live. Eu sonhei que eu tava numa sorveteria comendo todos os sorvetes, meu vício. E eu pegava sorvete, era muito sorvete. E eu comia tanta, eu acordei cheia. Eu acordei e falei: Meu Deus, eu não quero nem sorvete. Eu tô enjoada de sorvete. Eu comi muito sorvete nesse sonho. Olha
amiga do jejum, dorme e sonha com ovo, sonha com sorvete. Eu falei pra você Olha que dormir também, né? Eu falei pra você dormir também. Eu dei essa notícia pra Dorme ele. que sustenta. Eu falei, dorme que o sono sustenta. E você, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Eu imaginei, sonhei que eu tava comendo sorvete e acordei com sorvete. Eu acordei com a boca doce. Com a boca doce de tanto sorvete. E o jejum, o inimigo não quer que você faça jejum. Porque olha aí, você vai fechar as brechas. O inimigo, duas coisas, ler a Bíblia e o jejum. Então, assim, e além da oração, mas assim, você vai lá e avança. Você avança na leitura diária da Bíblia. Você avança no jejum. Gente, o meu cérebro no jejum, ele faz uma expansão. E eu já senti desafiada. Eu tô só com 36 horas. É muito pouco. Olha. Eu vou passar para 3 dias agora. Eu vou avançar. Eu É amei. isso aí. Amei o Quando você for desafio. fazer de 3 dias, convida, porque é importante mais pessoas, né? É importante o corpo fazer junto. É importante nós estarmos assim unidas. Pode convidar que a gente adora convite para pregar, convite para jejuar. Uau! Esses são os melhores convites. E para você que está aqui e não sabe o que é o jejum não é só você tirar o alimento. Não é. Esse é o jejum natural daquele assim, para o seu corpo, né, para você ficar esbelta. Não, o jejum bíblico é quando você tira o alimento físico e se alimenta da palavra, tá? Então Mata a carne. você lê a Bíblia e você ora enquanto está jejuando, porque senão, se você só tirar, você não se alimenta, como o Alexandre estava se sentindo fraco. Aí foi para a oração de joelho, se sentiu forte. Ó, deputada tá perguntando aqui, deputada Luana Ribeiro, pode tomar chá e café no jejum? Nós estamos falando do jejum específico de Esther, mas o jejum, o seu jejum, as suas E regras. isso aí. Comece. É isso. Comece. A minha mãe Você não colocou. precisa nem começar já fazendo 3 dias de jejum. Comece fazendo um período. Tira o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar. Tira uma refeição. Desde que nesse período que você tirou a sua refeição, você se alimenta do espírito. E aí você vai avançando, igual É, a vai, Ariane falou. Já vai acompanhando seus limites, né? Se você não tem a prática do jejum, sem qualquer acompanhamento, seria interessante você primeiro vai até o médico, acompanhe, e aí sim você vai evoluindo, né? Uma refeição, duas, depois um dia, Água e de aí sim. coco. Uma dica top é água de coco, porque ela tem glicose, ela tem os eletrólitos. Então, para você começar, eu comecei, gente, eu não comecei com 36 horas. Eu não comecei só na água. Eu comecei tomando, pulando refeição. Eu É comecei, isso. almoçava segunda-feira, aí tomava café da manhã segunda, almoçava segunda, e aí pulava o lanche, a janta, e pulava o café da manhã e almoçava na terça-feira, que aí dava 24 horas. Nesse período eu tomava água de coco. Depois eu tiro a água de coco e coloco água com gás, que dava um empanzinamento. Depois eu tiro a água com gás, fico só na água. Depois eu tiro e falo, não, agora é 24 horas sem almoço. O jejum gera uma proximidade incrível com Deus. Cássio, meu amigo, falou aqui. A Evânia também falou que descobriu capacidades nela que ela jamais imaginava. Quando eu deito de jejum, eu começo com um monte de ideia e falo pro meu marido, olha aqui, ideias. Ele, como é que você não falou isso antes? Essas soluções todas. Eu assim, não sei, apareceu agora. Minha É, mente estava intoxicada de alimento. é, E aí eu é isso. começo a acessar o sobrenatural. Gente, tá uma delícia o assunto, mas nós vamos ter que terminar por causa do horário aqui. Mas a gente ama escutar vocês. Que delícia, todo mundo tá aqui. Você vê que o pessoal não saiu da live, já passou as 10 horas, o pessoal não sai. Porque o papo aqui já foi para jejum, tá uma delícia, mas nós vamos deixar os links. A Renata vai colocar a pregação também do Luciano Subirá. Escutem a pregação do pastor Luciano Subirá. É uma delícia de ouvir. Você vai deixar essa live salva no meu também? Como Sim, que é? vai ficar salva no meu e no Tá. seu. Vou compartilhar com você, que quem perdeu vai poder assistir. Que Amém. bom. Intimidade com Deus. Muito obrigada a todos. Minha amiga Rafaela Machado, linda, maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente, nossos amigos. Muito obrigada. Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, família aqui junta, minha irmã, meu irmão. Foi lindo estar com vocês. Nós voltamos no próximo sábado. Próximo sábado nós temos live de novo às 9 horas com a minha amiga Patrícia Diamantino, Black Belt. Ela, no Dia das Mães, ela vai falar para nós de Ana e de Samuel.
vai falar o que tem em Ana, mãe de Samuel. Vai ser lindo, eu tô esperando vocês. Então, doutora Renata, Alexandre, muito obrigada por ter vindo aqui, trazer essa energia de vocês, trazer essa... Dilce Nascimento, minha amiga querida, tá aqui com a gente também. Muito obrigada pela disposição de vocês. Eu desejo que Deus devolva 1000 vezes mais, doutor Alexandre, doutora Renata, tudo que vocês têm plantado nessa terra, que vocês comecem a colheita. Vocês estão liberados para iniciar a colheita de prosperidade em todas as áreas da vida de vocês. Que onde vocês coloquem a mão, prospere. Que onde vocês cheguem, as pessoas possam sentir o perfume de Jesus Cristo. E que vocês possam usufruir das maravilhas de Deus nessa terra. Que vocês possam ser usados cada vez mais com a influência que vem do alto, a influência do Espírito Santo, para aumentar esse reino. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Obrigado pelo mesmo, tempo viu? juntos. Foi realmente muito bom. Extraordinário. Extraordinária a presença, extraordinária a companhia, extraordinária a live, as participações. Já vamos combinar uma próxima data, se Deus permitir. Que honra, que privilégio. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Obrigada pela audiência, pessoal. Foi lindo. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, amiga.